Nós continuamos em 2 Reis 4, estamos com uma folha nova, mas é a sequência aqui desses milagres aqui da vida de Eliseu. Estamos sempre tentando entender mais o que Eliseu representa, o que o ministério dele representa. Ele é uma sucessão de Elias, então ele completa, a gente até colocou sempre que Eliseu veio para completar o chamado e o ministério de Elias, mas ele foi muito diferente de Elias. Então, nós queremos entender aquilo que complementa, aquilo que traz uma sucessão que vai completar a missão que Deus deu para Elias, mas nós também queremos entender o que ele representa de diferente. E depois, mais no final, a gente vai continuar fazendo essas comparações no total. As duas personagens bíblicas que a gente tem que estar sempre pensando em relação a Eliseu é justamente Elias. O que Eliseu tinha a ver com Elias? De que forma que ele está completando a missão? Se ele foi chamado, Deus deu a Elias lá no Monte Sinai, falou assim: olha, você vai chamar Eliseu, né? Deus não usou essas palavras, mas para completar aquilo que você não terminou de fazer. Então, Eliseu veio com essa finalidade, ele veio para completar, ele não veio para assim, deixa eu ver o que eu vou fazer de novo, de diferente. Não, ele veio para completar, assim como Josué veio com uma missão específica. Moisés não entrou na terra prometida. Josué, ele não foi pensar, deixa eu ver que tipo de chamado Deus tem para a minha vida, não. Ele sabia desde o início, eu fui chamado, fui escolhido por Deus para completar o que não aconteceu com Moisés. Moisés chegou até o Rio Jordão, mas não entrou. Josué veio para dar o outro passo que faltava, passar o Jordão, entrar na terra prometida, levar o povo a tomar posse ali. Mesma coisa Salomão. Salomão veio, né, filho de Davi, é o único desses esses três exemplos que foi um filho biológico, né? Ele veio, mas Deus falou com Davi: você não vai fazer a casa, quem vai fazer a casa é o seu filho. E Deus até disse quem seria esse filho. Então, Salomão, você pode, assim, eu acho maravilhoso isso. Já pensou? Eu nem preciso buscar. Deus já me chamou, já me deu a missão, já está o mapa, está feito, né? Davi preparou todos os materiais, deu a planta. Agora, alguns podem falar assim: mas espera aí, eu não escolhi, né? Não tive chance de escolher, não posso pensar um pouquinho, não posso escolher. Não, Deus deu para ele essa missão. Então, são exemplos claros que nós temos dessa sequência de gerações que a gente tem comentado bastante. Mas a outra personagem com quem Eliseu é muito ligado é Jesus Cristo. Porque, como tenho mostrado nas últimas aulas, a única vez no Velho Testamento, em várias vezes Deus fez milagres, principalmente com Moisés e com o antecessor de Eliseu, que era Elias. Foram as duas épocas em que Deus, não é a única vez que Deus fez algum milagre, mas são as duas épocas em que Deus fazia bastante milagres. Era um período de milagres, né? No Egito, 10 pragas, no deserto, muitas coisas sobrenaturais. Então, o tempo de Moisés era um tempo sobrenatural. Deus fazendo muitos milagres. A gente sabe pela história, pela nossa vida, que não é sempre que Deus faz milagres, né? O milagre não é uma coisa de todo dia. Mesmo na época de fazer milagres, né, não foram todas as pessoas mortas que ressuscitam, nem com Jesus, mas é um período de milagres. E então, mas desses períodos de milagres, principalmente de Moisés e Elias, os milagres não eram voltados para o povo comum. No tempo de Moisés, o milagre era para uma nação. As 10 pragas eram voltados assim para mostrar para Faraó
que Deus era Deus e para deixar o povo ir. E durante o deserto, período no deserto, Deus fazia milagres para suprir para o povo ali no deserto, onde não tinha. Às vezes tinha juízos, né, como quando aquela rebelião de Coré, né, veio fogo, consumiu acho que 250 pessoas, abriu a terra, né, e consumiu aqueles homens que se levantaram contra Moisés. A Miriam ficou com lepra. Então houve milagres de juízo e milagres de sustentação para todo um povo. Mas a única, Elias, né, Elias era um homem que também era voltado para trazer o anúncio de Deus para o rei, né, mais Acabe, né, depois o filho dele também, depois também até o rei de Judá. Elias mandou uma carta para ele. Então, Elias, ele foi enviado por Deus para anunciar o juízo de Deus, para mostrar que Deus era Senhor, trazer o povo de volta, mas ele se dirigia mais quase que totalmente aos reis, à liderança. O ministério de Elias é juízo, arrependimento, trazendo o povo de volta para ele. O milagre que é mais parecido com os de Eliseu foi da viúva, né, onde ele ficou, onde ele foi sustentado durante a seca. Então Deus providenciou milagrosamente para essa viúva, mas na verdade era algo voltado para a preservação de Elias, para a missão dele. E depois, nesse período, o filho morreu e houve a ressurreição. Mas a gente pode dizer assim, a característica de Elias era trazer a nação de volta para Deus, era juízo, arrependimento e falando com a nação toda, com reis, com dirigentes, porque o reino de Deus futuro, o reino de Deus que Jesus vai implantar quando ele voltar, é um reino que vai tirar os reis, né, vai eliminar os outros reis e implantar o governo de Deus. Então Elias, ele foi chamado para anunciar isso e para trazer o juízo de Deus sobre os reis que não estavam obedecendo a Deus. Agora, Eliseu, ele tem uma outra característica. Ele fala também com reis. Né? A gente já vimos, né, no capítulo anterior, no capítulo 3, nós temos um incidente em que Eliseu dá a palavra de Deus para os reis. Ele fala duro com o filho de Acabe, ele traz a palavra de Deus para a nação. Em outros momentos ele vai falar até com reis estrangeiros. Eliseu, ele fala com o rei da Síria. Então, Eliseu, ele tem um ministério para governantes também. Mas, particularmente nessa sequência que nós estamos agora, capítulos 4, depois o 5 e o 6, mais o 5, ele vai lidar mais com pessoas comuns. Então, Eliseu, ele completa a missão de Elias, mas ele mostra não só juízo. Eliseu não é muito juízo, ele amaldiçoou aqueles jovens lá que estavam escarnecendo dele, mas em geral Eliseu, ele não trata muito com juízo, mesmo quando ele fala com os reis. Eliseu e a diferença do nome, né? Elias significa Jeová é Deus, né? Precisa temer, precisa se submeter a ele, porque ele é Deus, ele é o Senhor. Agora, Eliseu significa Deus é minha salvação. Então, ele traz mais essa característica de misericórdia, de compaixão, ok? E só para a gente fazer essa conexão, antes de continuar aqui, eu só quero ler 2 ou 3 passagens no Novo Testamento sobre Jesus, porque nós estamos vendo, nesse contraste, nós estamos vendo que Elias mostrou o poder de Deus, mostrou o reino de Deus, que o reino de Deus é poderoso, o reino de Deus é superior aos reinos dessa terra, o governo de Deus, os reis da terra precisam se submeter a Deus, porque Deus é superior a qualquer autoridade, a qualquer outro Deus, como Baal. Então, Elias, ele mostra o reino de Deus nesse aspecto. Deus é superior, Deus é poderoso, Deus vai trazer o reino dele.
arrependimento, né? Como João Batista pregou, arrependimento, vem o reino de Deus, que jeito que nós vamos ficar? Nós vamos ficar, o reino de Deus vem vindo e nós vamos ficar nos nossos caminhos? Não, nós precisamos nos voltar para Deus e para o seu reino. Mas Jesus, que foi a sequência também de João Batista, né? João Batista cumprindo a missão de Elias e Jesus fazendo uma sequência parecida com Eliseu. Jesus, ele trouxe de fato o reino de Deus. Ele trouxe, não no sentido completo de derrubar os reis da terra. Jesus não falou sobre Roma, não falou sobre os grandes governantes. Ele falou com Pilatos e falou assim: olha, se o meu reino fosse desse mundo, a gente poderia até lutar contra vocês. Mas não, meu reino não é deste mundo. Então, mas ele trouxe o reino de Deus. Ele trouxe já uma realidade, ele trouxe já uma experiência viva e real. O reino de Deus é isso. Não só falando, não só explicando parábolas, ensinamentos, mas demonstrando. E vamos ver como que o Novo Testamento resume. Vocês conhecem quantos milagres Jesus fez, como Jesus também, aliás, muitos milagres que Eliseu fez foram muito parecidos com milagres de Elias, alguns milagres de Elias, mas muitos outros eram parecidos com milagres que Jesus fez, né? Multiplicação de pães, ressuscitar mortos, coisas assim. Vamos ler em Atos capítulo 10, onde Pedro, falando com Cornélio, ele dá um resumo da vida de Jesus. Atos 10, bom, aqui é Pedro, por mais que Deus já tivesse mostrado isso no Velho Testamento, por mais que Jesus tivesse mostrado, Pedro, como judeu, ele não estava preparado. Isso aqui é só um parêntese, mas é difícil ler esse texto sem falar disso, porque afeta muito a nossa vida hoje. Naquele tempo, o povo de Deus era Israel, não é isso? No tempo, somente antes de Jesus, mas nesse tempo ainda era. O povo de Deus era Israel, eram os judeus, o povo escolhido, e os gentios, que eram todos os outros povos, eram considerados como povos separados de Deus, povos com quem os judeus não podiam nem se associar muito, né? Não podiam, depois que Pedro vai aqui na casa de Cornélio, não foram judeus não convertidos, foram judeus da igreja que chamaram Pedro: vem cá, o que você foi fazer lá na casa de Cornélio? Ficaram horrorizados, escandalizados com o que Pedro fez. E Pedro teve que falar assim: gente, eu não fiz nada. Eu tive uma visão sobrenatural, uma visão 3 vezes, não podia ter erro. E quando eu fui obedecer a visão e falar a palavra, o Espírito Santo caiu sobre eles. Eu não fiz nada. Aí, assim, tá bom, então é Deus mesmo agindo. E Pedro, aqui em Atos 10, ele fala a partir do versículo 34, depois que Cornélio tinha explicado por que ele chamou e tudo, versículo 34, Pedro, abrindo a boca, disse: na verdade, reconheço, olha que revelação profunda, que Deus não faz acepção de pessoas. Ele descobriu que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Quer dizer, Pedro estava descobrindo, ao ouvir de Cornélio, tem todo o contexto aqui, mas Cornélio, que é um romano, não é judeu, mas é um homem que está buscando a Deus mais do que muitos judeus. O próprio Deus mandou um anjo para falar com Cornélio e falar: chame Pedro que ele vai te explicar o caminho da salvação. E Pedro falou assim: puxa, agora estou entendendo que Deus não faz acepção de pessoas. E hoje os cristãos, principalmente, né, assim, por tantos e tantos séculos, a Igreja Católica achava que só na Igreja Católica tem salvação, não tem nenhuma outra. Aí os evangélicos que fizeram a reforma e que são muito melhores no nosso conceito do que os católicos, nós não temos, na maioria das vezes, as igrejas evangélicas, tem igrejas evangélicas que acham que são a única, existem várias,
Mas, de maneira geral, os evangélicos são mais abertos, porque entendem que são várias, porém, só evangélicas. Só os evangélicos são salvos. Você só pode ser salvo se você teve uma experiência 1, 2, 3, seguindo essa fórmula que eu conheço. Então, é só fazer um paralelo. Assim como Deus está mostrando para Pedro, que não é do jeito que ele pensava, mas que Deus tinha chamado um romano que buscava a Deus, e Deus tinha ouvido e enviado o anjo para falar não com o judeu, mas para falar com o romano. Pedro falou assim, estou começando a entender que Deus faz as coisas sem acepção de pessoas, em qualquer nação, você pode colocar denominação, né? Qualquer lugar, não é ecumenismo no sentido de achar que qualquer caminho para Deus pode ser budista, hindu, nova era, qualquer coisa, não é esse tipo de ecumenismo. A Bíblia afirma categoricamente que Jesus é o único caminho, mas tem muita gente buscando a Deus, às vezes até sem saber direito quem é Jesus, mas que está buscando a Deus e que Deus encontra e que é aceitável a Ele. Então, aqui esse aspecto aqui é muito, muito claro para nós hoje. Bom, versículo 36. Conheceis a palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz. Então, isso aqui, gente, é difícil da gente entender, porque tem dois aspectos muito importantes representados por Elias e Eliseu. Elias é o homem do juízo. Eliseu é o homem da paz, né? Eliseu, como eu falei, mesmo quando ele vai falar com reis, dificilmente tem alguma coisa que fala de juízo. Lá na frente tem uma outra história que o rei da Síria fica perplexo, porque tudo que ele vai fazer, Eliseu conta para o rei antes, lembra disso? Tudo que ele vai fazer, ele vai ali, o rei de Israel está esperando. Aí o rei da Síria chama os servos e diz assim, quem está nos traindo? Tem alguém contando tudo que eu faço. E tem um servo humilde, né? Tem alguém assim, eu sempre fico impressionado como tinha servos humildes, pode ter vários exemplos, servo de Saul, servo de um outro rei, no caso de Naamã, agora nesse caso de novo, tinham servos que sabiam quem era Eliseu, sabia quem era o Deus de Israel e que contava, falava assim, meu senhor, o rei, ninguém está te traindo, é que tem um profeta lá em Israel que você pode falar na sua câmara, no seu quarto, à noite, tudo fechado, ele conta tudo que você pensa, ele conta tudo para o rei de Israel. Cadê esse rei, esse profeta? Nós precisamos acabar com ele que está, né? Então aí vai o exército, cerca a cidade onde Eliseu está, o servo de Eliseu fica apavorado e Eliseu fala assim, ó Deus, abre os olhos, né, desse meu servo para ele entender que nós não estamos aqui sozinhos. Aí ele vê todos os anjos e depois chega o exército da Síria. Eliseu, eu estou dando esse exemplo para mostrar como Eliseu, ele não é um homem de guerra, ele não é um homem de juízo. Ele põe cegueira no exército inteiro da Síria. Todo mundo fica cego. Aí ele chega e fala assim, gente, vocês estão no lugar errado, eu vou levar vocês para o lugar certo. E eles estão cegos, ele fala assim, tá bom, então nós vamos. Aí ele leva todo o exército da Síria para dentro da cidade de Samaria e põe nas mãos do rei de Israel. E o rei de Israel fala com Eliseu, e agora? Eu mato todo mundo? Assim, você vai matar todo mundo, sendo que nem você não fez nada, você não foi mérito seu e não foi por guerra, você vai matar esse povo? Pelo contrário, faz um banquete para eles. Então, assim, eu estou dando esse exemplo para mostrar como Eliseu, ele é diferente, e é isso que Jesus faz, ele é diferente, ele não chega, isso não significa que Deus não tem juízo, entendeu? Jesus não, aí fica aquela coisa, o Deus do Velho Testamento era bravo e o Deus do Novo Testamento é mansinho. Não tem diferença nenhuma entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo. Mas Jesus veio com essa missão. E o mesmo Jesus, no livro de Apocalipse, ele tem até uma aparência diferente, assustador, não é? A visão que João tem de Jesus. Então eu estou dizendo assim, o juízo vai ter,
no final, tem diversos momentos da história, então Deus é o Deus de juízo também, só que a missão de Eliseu foi uma missão de paz. E isso no meio, qual foi a diferença do povo de Israel, da condição entre Elias e o tempo de Elias e o tempo de Eliseu? Diferença nenhuma. A mesma idolatria, os mesmos reis fazendo, era a casa de Acabe ainda, durante boa parte do tempo de Eliseu, Jezabel estava mandando ainda, então não houve uma diferença, só que Deus está mostrando duas maneiras de agir. Com Elias, Deus age com juízo, dando uma pequena amostra, juízo vem. É sério, tem um momento de juízo, mas depois vem Eliseu, nem falando tanto com reis, em nenhum momento ele chega para Jorão, né, que é o filho de Acabe, né, que era rei na época, ele não chega para Jorão e fala assim, olha, você tem que se arrepender, Deus vai mandar uma seca como no tempo de Elias, ou Deus vai fazer outra coisa, não. A maior parte da obra de Eliseu é tratando com pessoas comuns, como Jesus. Então aqui, vamos voltar ao texto aqui. Então vocês, versículo 36. Conheceis a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz. Por que paz? Deus mandou João Batista falando, arrependimento, vem o fogo, aquele que vem após mim, vai trazer fogo, vai queimar a palha, cuidado. Jesus vem anunciando a paz. Versículo 37. Esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem. Esse aqui é um resumo que Pedro está fazendo da vida de Jesus. Fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ok? Mais dois textos rapidinho, só para a gente completar esse quadro. Lucas 4, aquele texto do início do ministério de Jesus. Lucas 4, logo depois da tentação no deserto, Jesus entra na sinagoga. Lucas 4, versículo 16, ele entra na sinagoga, como era seu costume, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, no versículo 17, e ele abriu e leu o seguinte, versículo 18, isso aqui é Jesus no início do ministério dele, quer dizer, ele tinha voltado da tentação, já tinha sido batizado, recebido a unção plena do Espírito Santo, e ele lê esse texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para fazer o quê? Para evangelizar os pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E Jesus quis tanto enfatizar essa parte, que se você voltar ao livro de Isaías 61, de onde ele tirou isso, a sequência do texto, Isaías depois, ele fala sobre juízo. Mas Jesus parou aqui, não porque aquilo não vai acontecer, mas porque o ministério de Jesus, aqueles 3 anos e meio, era para fazer isso. Depois, em Isaías 61, ele completa, vai trazer juízo, vai anunciar o juízo, o dia terrível do Senhor. Não, mas ainda não é hora para isso, E mais um texto em Mateus 11, quando aquela ocasião em que João Batista estava preso. Por que João Batista estava preso? O que João Batista fez? Ele fez uma coisa que Elias faria. Ele foi direto na autoridade, Herodes, e falou assim, você está em pecado. Por causa disso, ele foi preso e depois ele vai ser decapitado. Então ele está na prisão. João Batista tem um ministério semelhante a Elias.
Ele falou, João Batista também falou com o povo comum, né? As pessoas iam lá, mas mesmo quando Lucas, né, conta mais isso, né, que quando o povo saiu para ouvir a mensagem de João Batista, as pessoas que vinham, ele falou, venham, se arrependam, eram batizadas, o que a gente deve fazer? Ele foi falando para cada tipo, né? O soldado deve fazer isso, o publicano deve fazer isso e tal, mas quando saíram os líderes religiosos, o que João Batista falou? Raça de víboras, né? O que vocês vieram fazer? Aliás, Jesus fez isso também. Mas João Batista, então, ele está preso por causa de ter falado com um governante. E é coisa que Jesus veio depois e ele não ficou tentando falar com governantes, ele não tentou mudar o país, ele não deu nenhum apoio. Né, tinha partidos naquela época, tinha até um discípulo de Jesus que era chamado de Zelote, né, que era o partido que era... promovia, eles eram a favor de uma revolução, né, como no tempo dos Macabeus. Eles queriam derrubar o governo de Roma para poder ter independência. Jesus não se envolveu com nada disso, porque a missão dele era essa missão de tratar com as pessoas de maneira mais, o povo comum, mostrando a misericórdia de Deus. Então João, em Mateus 11, capítulo 11, versículo 2, João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus, enviou 2 dos seus discípulos. Então, pensa comigo aqui, vamos acompanhar essa ideia. Ele está na prisão, João Batista está na prisão. Enquanto ele está na prisão, ele ouve notícias dos feitos de Jesus. Que feitos de Jesus que ele ouve falar? O que Jesus estava fazendo? O que Jesus estava fazendo? Estava curando, abençoando. E ouvindo os feitos de Jesus, ele manda 2 discípulos e fala assim, vem cá, eu falei que era você, mas agora eu não estou sabendo se é você ou não. É você mesmo ou vem outro? Agora, por que João Batista ouve falar de feitos verdadeiros, feitos milagrosos, e vai perguntar, é você ou não é você? Por que ele pergunta isso? Porque ele está esperando o fogo que ele anunciou, aquele que vem após mim. Eu estou batizando em água, o negócio comigo só estou fazendo batismo aqui. Mas quando vier Jesus, ele vai queimar a palha. E ele fala assim, cadê a palha que está sendo queimada? E aliás, eu estou aqui na prisão porque eu falei com o chefe e você não faz nada sobre isso. Você não está falando com o chefe, você não está trazendo juízo, você não está fazendo o que a gente esperava. Mas ele não entendeu que depois de Elias vem Eliseu. Então, ele falou assim, versículo 3, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Respondeu Jesus, eu ainda quero fazer uma coisa, que é fazer uma relação de todas as perguntas que foram feitas para Jesus. Eu queria fazer uma relação, porque eu nunca confrontei todas, a gente sempre vê esses exemplos. A pessoa pergunta uma coisa para Jesus e Jesus não responde a pergunta. Ele é mestre em não responder. É você que deveria vir ou não? Ele não responde essa pergunta. Ele fala assim, vocês voltem para João e conte para ele o que ele já sabe. Ele já sabe. Ele acabou de ouvir falar, Jesus está curando. Ele fala assim, olha, né, os 2 mensageiros vieram, Jesus está ministrando. Então, olha o que vocês estão vendo aqui. Vocês voltem para João e contem para ele o que vocês viram. E o que eles viram? Respondeu-lhe Jesus, ide e anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. E o que é que eles vão ouvir e ver? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Então, eu estou lendo esses textos para a gente ver assim, essa relação. Eliseu, ele é
uma figura, ele é alguém que está mostrando como será a vinda de Jesus, trazendo o seu reino. O reino, para vir, precisa de Elias? Precisa. O reino, para vir, vai ter que derrubar governos, vai ter que trazer juízo, vai ter que mudar todos os reinos deste mundo? Vai. Mas o reino, esse mesmo reino que vai fazer isso, ele precisa, na sua primeira implantação, eu acho muito significativo, assim, como eu falei, em nenhum outro lugar no Velho Testamento você tem esse tipo de coisa. Eliseu é único no Velho Testamento, não tem outro que está ministrando para pessoas que não representam, não são reis, não são líderes, não é alguém que vai mudar o sistema atual, não é nada disso. Ele tem relação, ele é conhecido, o testemunho dele afeta reis também. Mas o ministério dele realmente é um ministério para pessoas comuns e é para mostrar a misericórdia de Deus e é para mostrar que o reino de Deus é superior em todos os aspectos. Quando nós pensamos no reino de Deus, nós devemos pensar em um sistema de governo de Deus? Sim, o reino de Deus vai como aquela pedra na visão, lembra do sonho de Nabucodonosor em Daniel? Ele viu uma pedra que foi tirada do monte sem mãos humanas, era uma pedrinha, e veio e acertou aquela imagem que representava todos os reinos do mundo, e derrubou a imagem, e cresceu e se tornou, encheu toda a terra. Então esse é o reino de Deus, ele vai derrubar a imagem, ele vai derrubar os sistemas. Mas, antes disso, ele vai começar em coisas bem pequenas. Ele vai mostrar o poder de Deus. Nós vimos no último milagre, que nós vimos nas últimas semanas, do azeite da viúva que foi multiplicado. Nós vemos que ali que o reino de Deus tem provisão quando não tem nenhuma provisão humana. Ela não tinha esperança porque não tinha marido, não tinha possessões e a dívida era com certeza impagável por ela e ia perder até os filhos. Então o reino de Deus multiplica o azeite, e isso é o poder do reino que é superior às provisões naturais. Nós vivemos neste mundo. Nós não vamos viver, todo mundo que está no reino não vive com esse azeite milagroso. Sinto muito, mas não é nossa experiência, que a gente não precisa mais trabalhar, que a gente não. Mas numa circunstância específica, Deus quis mostrar: o reino de Deus é superior. Não tem dinheiro? Tem jeito. Não tem provisão? Tem jeito. E assim nós vamos ver cada um dos milagres de Eliseu, ele vai mostrar isso. E era isso que Jesus estava fazendo. Ele estava mostrando que os cegos veem, os surdos ouvem, mortos são ressuscitados. Ele estava mostrando que o reino de Deus é superior. O reino de Deus tem fontes de vida, tem provisões que a gente não conhece. E isso não precisa derrubar nenhum governo para acontecer isso. Não precisa. Elias veio mostrando, esse sistema idólatra precisa cair. Esse sistema que é contra Deus precisa ser derrubado. Ele mostra isso. Mas antes que aconteça, já vem um outro complemento, uma outra parte da missão, mostrando que ainda que isso não tenha acontecido, ainda vai acontecer, mas ainda que não tenha acontecido, o reino de Deus é provisão para a viúva, é curar aquelas águas em Jericó que estavam trazendo morte, é provisão de água para aquele exército no deserto, E hoje nós vamos começar a outra história, ok? Então vamos voltar para 2 Reis 4 e vamos iniciar essa história. Essa história da Sunamita é uma das
mais completas, né? Porque existem histórias que são curtinhas e você não tem tantos detalhes e você acaba não descobrindo tanta coisa. Tem algumas histórias na Bíblia que contam bastante detalhes. A história de Naamã, né, que vem no capítulo 5, também é bem detalhada. Então tem algumas histórias que têm mais detalhes e acabam nos mostrando também um pouco mais sobre quem é Eliseu, como que ele é. Assim, você consegue ver mais coisas sobre a humanidade dele, sobre a personalidade dele, coisas assim. Essa história é muito rica, é uma história maravilhosa. E vamos começar, nós vamos ler, dividir essa história em duas partes, né? Porque tem uma parte que nós vamos ler hoje, que é sobre essa mulher, como é que ela conhece o profeta, e depois ela vai receber um filho milagroso através do profeta. Depois tem a outra parte que o filho morre e vai ressuscitar. Então, agora nós vamos começar nessa primeira parte. Então, em 2 Reis 4:8, certo dia, Eliseu foi a Sunem. Sunem é uma cidade que ficava dentro dessas 10 tribos de Israel, de acordo com o livro de Josué, parece que ficava na tribo de Issacar. Não ficava muito, ficava mais ao norte do território, mais ao norte da cidade de Samaria. Mais ou menos, eu não sei se... Tem algumas cidades que às vezes eles têm dificuldade de realmente dizer exatamente onde ficava. Mas se alguém conhece um pouquinho de geografia lá de Israel, hoje tem uma cidade importante de Israel que chama Haifa, que é um porto, né, que fica mais ao norte, né, de Israel. É uma das cidades mais modernas, mais conhecidas, né, de Israel. Tem duas cidades mais importantes no litoral de Israel, Haifa e Tel Aviv. Né? Tel Aviv é mais no sul, mais perto de Jerusalém, e Haifa é uma cidade muito tecnológica, um porto, é uma das cidades importantes de Israel. Perto de Haifa, assim, bem à vista de Haifa, ficava Monte Carmelo, que era onde Elias fez aquele sacrifício a Deus, e Deus mandou fogo do céu, né? Toda aquela história de 1 Reis 18. E Sunem, pelo que eu vi no mapa, ficaria assim um pouco mais para o interior, mas não tão longe desse Monte Carmelo, que inclusive vai aparecer depois mais para frente na história. Então, Sunem é uma cidade que ficava nessa região. Eliseu, ele não ficava sempre no mesmo lugar. Isso é uma das diferenças entre Eliseu e Elias. Elias não ficava em lugar nenhum. Elias, ele não tinha cidade, não tinha lugar, ele era como João Batista, ele ficava sempre longe, sozinho. Eliseu não, Eliseu está sempre junto com pessoas, né? Ele não é uma pessoa isolada. Mas Eliseu, ele não fica fixo no mesmo lugar. Então ele parece que ele ia de lugar em lugar. Várias cidades tinham filhos dos profetas, que eram aquelas escolas de profetas, que eram o povo principal, né, que quase todas essas histórias, né, a última história da mulher da viúva, ela era viúva de um dos filhos dos profetas. E é uma coisa interessante, né, que nós estamos falando que Deus está agindo com misericórdia, mesmo nesse período cheio de idolatria, mas Deus, não que Ele não possa fazer isso, mas as histórias não são de Deus fazer milagres para pessoas que não estão buscando a Deus. Mesmo nessa época, como Deus falou com Elias, tem 7.000 que não dobraram o joelho para Baal, existe... Mesmo nesse período tão escuro, tão cheio de costumes errados e tudo, existem pessoas, aqui vai sempre falar de pessoas, e todas as pessoas que cita nessas histórias, a maioria são filhos dos profetas, então eram pequenas comunidades que serviam a Deus no meio desse período em que a maioria das pessoas não estava. Então os milagres acontecem com essas pessoas.
né? E é uma das características. A Sunamita, essa mulher da história, ela não tem, aparentemente, nenhuma relação com filhos dos profetas, mas é uma mulher temente a Deus. Então não é uma pessoa que está fazendo parte daquela cultura pagã. Ela é uma pessoa, claramente, por toda a história, ela é uma pessoa que teme a Deus. E então Eliseu, ele viajava, né? Ele estava sempre viajando, ele ia para um lugar, ia para outro lugar. A gente não conhece muito assim, muitos outros detalhes sobre ele. Mas certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica. Então vamos fazer uns contrastes com a história anterior. A história que acabamos de estudar sobre a viúva, ela era uma viúva, essa mulher sunamita não é viúva, ela tem marido. A viúva era pobre, ela estava sem marido, pobre, não tinha recursos, precisava de recursos. Essa mulher sunamita é uma mulher rica que não precisa de nada. Não precisa de nada, ela tem tudo, ela tem marido, tem casa, tem terras, tem sustento, ela não precisa de nada. E aqui, ao invés de Eliseu chegar, olha, estou precisando de alguma coisa, o que você pode fazer por mim? Essa mulher não, ela aparece na história como alguém que quer dar. Ela tem condições de dar e ela quer dar. Então, a história começa assim, nessa cidade havia uma mulher rica. A minha tradução que fala que o reteve, outras falam assim que constrangeu. Isso assim, nas entrelinhas, né? Isso é comum até hoje, né? Até hoje você não vai chegar numa casa e falar assim, né? Tem gente que chega assim, né? Mas Eliseu não chegou assim, batendo pau, assim, tem alguma comida para um coitado aqui, né? Ele, né, não sei exatamente como que ela encontrou com ele, mas o verbo constranger significa que ela insistiu, significa que ele não quis, né? E a gente, assim, nesse começo de história, a gente nem sabe direito se ela sabia realmente quem era Eliseu. Porque olha como é que ela constrangeu Eliseu a comer. Então é a hospitalidade, né? Ela constrangeu. Eu até brinquei, acho que numa outra aula, que ela fez um negócio dessa vez, depois ela não conseguiu mais sair, porque todas as vezes, no final do versículo, todas as vezes que passava por lá, aí não precisava constranger mais. Aí todas as vezes que ele passava por Sunem, ele parava. Aí sim ele parava na casa da mulher e ia comer lá. Assim, meu Deus, eu chamei uma vez, agora ele não sai mais da minha casa. Mas é lógico que essa não era a atitude dela, muito pelo contrário, que vai mostrar aqui. Então, foi uma atitude de hospitalidade, ela constrangeu, né, insistiu com ele para comer, e ele sentiu a recepção dela e fez daquele lugar um lugar onde ele parava nas viagens dele. Então, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Aí, versículo 9. Disse ela a seu marido, vejo, e é por isso que eu falo assim, eu acho que ela não sabia quem ele era. Ela fala assim, vejo que este, que passa sempre por nós, é santo homem de Deus. Gente, isso aí diz muita coisa, porque até então, eu estou supondo, tá? Tem algumas coisas que eu não posso afirmar, mas pelo que eu vejo aqui, ela não tinha visto milagres, ela talvez não tivesse visto profecias que ele deu. Será que depois ela escutou alguma história? Eu não sei. Aqui pelo menos não nos dá nenhuma informação, porque ela está dizendo assim, esse homem passa por aqui, a gente fica tentando imaginar como é que era a vida naquela época, né? Você vai ver na sequência da história que eles tinham uma formalidade, eles eram muito hospitaleiros, ela insistiu com ele para ficar lá e comer e tudo, ela ofereceu comida, mas eu tenho uma impressão, e principalmente, né, não havia muita intimidade entre uma mulher casada como ela e um homem. Ela, sim. Então, como é que era? Comiam juntos, ele falava, não falava muito, essas coisas a gente não sabe.
Mas a impressão que tem é que eles não conversavam muito. Tinha uma formalidade, vocês vão ver alguns detalhes já na sequência. Então, ela percebeu que ele era homem de Deus, um santo homem de Deus, praticamente sem ele falar nada e sem ele fazer nada. Então, isso é um ponto muito importante. Só vou também fazer uma referência aqui, essa expressão, homem de Deus. Até fiquei curioso, a gente vê isso muitas vezes no Velho Testamento, então fiquei curioso, fui pesquisar. Esse termo é usado mais ou menos 75 vezes no Velho Testamento. 75 vezes. É usado, vamos só, assim, a lista não é muito grande. É usado de algumas pessoas que não dão o nome. Lembra aquela história de Jeroboão, que chegou um homem de Deus, falou com ele que ele estava fazendo um altar ali para o bezerro de ouro, e ele falou que ia acontecer no tempo de Josias, lá na frente, e depois ele tinha uma ordem para não parar, para não comer até voltar, e tem toda uma história lá que ele desobedeceu a ordem, depois foi morto por um leão. E não temos o nome desse profeta, mas ele foi chamado homem de Deus. Tem alguns outros que não dão o nome, que são chamados homens de Deus. Mas os mais famosos, né, os mais conhecidos são Moisés, que é o primeiro homem na Bíblia a ser chamado homem de Deus, mas não é usado muito durante a história dele. A primeira vez, assim, na verdade é usado mais, parece que por escritores posteriores. A primeira vez que aparece é Deuteronômio 33, que fala que ele ensinou, o homem de Deus ensinou um cântico, deixou um cântico lá para o povo de Israel. Depois tem algumas referências depois de Moisés, em Josué, em Crônicas. Isso foi de acordo com o que Moisés, o homem de Deus, fez. Então, não foi um termo muito usado em relação a Moisés durante a vida dele. Um outro homem que foi chamado homem de Deus foi Samuel, profeta Samuel. Um homem que talvez acho que vocês não iam pensar que usaria esse termo, é Davi, mas também não é muito usado durante a vida dele, é mais referências depois. Isso aqui foi uma coisa que Davi, o homem de Deus, instituiu. E tem Semaías, um profeta menos conhecido, tem alguns outros. Assim, de nome só tem um que é muito pouco conhecido no livro de Jeremias, mas os que são conhecidos são mais esses, né? Moisés, Samuel, Davi, Semaías, que é um profeta que falou com Roboão, e o próprio Elias, né? O antecessor de Eliseu. Mas a característica que eu queria chamar a atenção é de 75 vezes no Velho Testamento, 28 são sobre Eliseu. Eliseu é o cara que mais recebe esse nome, homem de Deus. E a gente, homem de Deus, não precisa de muita explicação, mas é alguém que representa Deus, é alguém que é usado mais a respeito de profetas. Então, o homem de Deus, né, aquele que vai falar o que Deus quer que seja falado, né? Mas é um homem que realmente representa Deus na terra, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus, Moisés, Samuel, eram homens assim que representavam Deus. E a primeira vez que é usado sobre Eliseu, que agora vai falar muito, é na história anterior, da viúva. Versículo 7, depois que ela enche todas as vasilhas, ela o fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite. Então, a primeira vez que usa esse termo sobre Eliseu, essa história anterior. Mas daqui para frente vai usar muito, vai chamar muito Eliseu de um homem de Deus, e eu acho muito significativo que essa mulher, ela viu Eliseu como um homem de Deus, aparentemente sem ele ter feito nada. Então, e isso tem, mais uma vez, assim, ele está apontando para o verdadeiro homem de Deus, que é Jesus, né? Jesus foi o filho do homem, né? Ele era um homem, mas um homem que manifestava Deus, né? Então essa expressão, o homem de Deus,
É nosso chamado, né? Todos nós, homem, mulher de Deus, nós fomos chamados para sermos parecidos com Deus, a imagem de Deus, para representar Deus na terra, para falar o que Deus falaria. Então, isso é a nossa vocação. Ok, então, versículo 9, então ela fala, com o marido, vejo que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço, e ali lhe ponhamos uma cama, a mobília, né? Dificilmente tem esses detalhes, né? Vai ter, no quarto dele, vai ter uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Né? Simples, mas suficiente, né? Para tudo o que ele precisava. Quando ele vier a nós, ali se recolherá. Certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então, primeira coisa que nós estamos vendo aqui, essa mulher, ela não precisa de nada, pelo menos até agora não está aparecendo, né? Ela não precisa de nada, não é como, assim, a maioria dos milagres, a maioria das situações, são situações de necessidade. Claro, depois vai aparecer, ela tem uma necessidade. Quem não tem? Ela tem uma necessidade, mas, aparentemente, ela não está indo atrás disso. Outra vez, eu estou deduzindo do que está escrito. Ela tinha uma oração, ela tinha alguma coisa, não aparece. Olha como a história desenvolve. Primeiro assim, que ela acolhe esse homem, primeiro sem saber quem era. Depois ela vê, não, esse homem é um homem de Deus. A gente precisa fazer mais alguma coisa por ele. Vamos fazer um quarto, assim, quando ele passa por aqui, ele tem um lugar não só para comer, mas ele pode dormir aqui também, ele tem um lugar para descansar. Então, ela se empenha, ela quer fazer alguma coisa por ele. Ok. Eliseu também, eu estou deduzindo que eles não conversam muito, porque ela não sabia muita coisa sobre ele, e agora chega o momento que parece que a primeira visita, não sei, né? Certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto, parece que está inaugurando o quarto, parece, a primeira vez. E aí ele conversa, e a outra figura vai aparecer aqui pela primeira vez, que é o servo de Eliseu, que chama Geazi. Então Geazi, Eliseu conversa com ele. Eu gosto muito de detalhes, então eu fiquei pensando, gente, mas só tinha uma cama. E o servo ia ficar onde? Mas, não importa. O servo tinha que ficar em pé a noite toda cuidando dele, sei lá. Ou tinha duas camas, né? Isso foi uma pergunta minha. Mas ele conversa com Geazi, e agora essa parte aqui é muito interessante, porque eles tinham um protocolo. Eliseu não conversa com a mulher. Ele fala com Geazi. Geazi, chama a sunamita. Tá, a sunamita aparece. Mas ele não fala com a sunamita, ele fala com Geazi. Ele fala com Geazi, fala assim, chamando, né, versículo 12, chamando, ela se apresentou. Disse Eliseu a Geazi, dize-lhe. Eles têm, assim, né? Eu vejo isso assim, era um protocolo, tanto do lado de Eliseu, que ele não quer assim, mostrar que está tendo intimidade, como a própria mulher também. Ela é super sim, ela mantém uma distância, ela não vai se chegando. E é uma coisa interessante porque ele chama e aí ele faz uma pergunta, ele quer retribuir de alguma forma. Puxa, você fez tudo isso aqui por mim. Então ele fala com Geazi, pergunte para ela se ela precisa de alguma coisa. Quer que, né, Eliseu, por essa palavra aqui no versículo 12, versículo 13, diz-lhe, tu nos tens tratado com todo desvelo. Tem alguma outra palavra aí no lugar de desvelo? Abnegação. Na verdade, essa palavra, ela é uma palavra usada em quase todos os outros lugares que essa palavra no hebraico aparece. É uma palavra que significa estremecer, temor. Não medo,
Essa palavra pode até ser usada para medo, mas lógico aqui ele não está querendo dizer medo. Algumas traduções falam cuidado, assim, mas essa palavra desvelo, cuidado, abnegação, não é o sentido real da palavra. Assim, inclui tudo isso, mas ela fazia isso com temor a Deus. Ela está tratando, eu acho que a gente pode usar com devido respeito, devidas limitações, a palavra reverência. Porque ela está tratando Eliseu como um homem de Deus. Então ela trata Eliseu como ela trataria Deus. E Eliseu percebe isso. Puxa, você está tratando, você está fazendo uma coisa como você faria para Deus. E o que a gente pode fazer por você? Aí ele pergunta: agora, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ao chefe do exército? Ele está falando isso porque ele não está vendo necessidade. Por isso que eu falo assim, eles não conversaram. Ele vai descobrir depois que ela não tem filho, e nem isso ele não sabe. Ele não sabe que ela não tem filho. Então ele é uma mulher abastada. O que eu vou fazer por você? Será que você quer alguma coisa que eu possa falar com o rei depois do capítulo anterior? Eu acho que ele tem acesso ao rei agora, né? Então, a capitão do exército, ela não quer nada. Ela falou assim, ela respondeu: eu habito no meio do meu povo, eu não quero promoção, não quero um lugar de honra, sei lá, o que podia ser que ele ia falar. Ela não quer nada, ela não precisa de nada. Ela poderia ter falado assim, mas já que você está falando, eu tenho um pedido. Não. E na história, ela desaparece. Ela não só não faz pedidos, mas ela some. A hora que ele quer falar com ela, ele fala: Geazi, chame a mulher de novo. Ela já sumiu. Ela não ficou lá. Ela mantém essa atitude de cuidado, de respeito, de distância. E ela não está afim de nada. Ela não está precisando. Ela tem um pedido muito sério, mas ela não faz. Ela não está procurando, ela não está exigindo, ela não está clamando. Quer alguma coisa? Posso falar? Não, eu estou bem. Com licença. Vai embora. Aí Eliseu fala, disse então o profeta, versículo 14, que se há de fazer por ela? E talvez, vocês devem conhecer a história de Geazi, talvez a única vez que Geazi faz uma coisa boa... Pelo menos a gente tem, aliás, ele fez duas coisas, e a outra coisa foi em relação a essa mulher também. Lá na frente ele vai falar com o rei sobre essa mulher. Mas aqui ele fala, ele soube, Eliseu não sabia. Ele sabia, falou assim, meu chefe, meu senhor, ela não tem filho. E aqui não fala que era problema dela, fala que o marido era velho. Então, ela não tem filho e o marido já é idoso, então, supõe-se, ele também não ia saber, assim, não tem filho porque ela não pode ter, não, ele não sabe, mas ela não tem filho e o marido já é idoso. Então disse Eliseu, chama. Agora, gente, isso é demais, Ele tem certeza que Deus vai resolver o problema dela. Ele não faz uma oração, não faz um jejum, não pergunta para Deus. Ele tem certeza, pela atitude dela, por quem ela é, o que ela fez. Ele tem certeza. Ele diante de Deus, cuja presença estou, ele sabe que Deus vai fazer. Então ele chama a mulher. A mulher volta a ficar na porta. Ela se pôs à porta. Tudo isso aí, esses detalhes são interessantes, porque ela mantém sempre uma distância de respeito, assim. Ela aparece na porta. E aí ele fala, você vai ter um filho daqui a um ano.
ou daqui 9 meses. A expressão aqui não é muito clara. Algumas traduções falam daqui 1 ano, outros parece que essa expressão daqui 1 ano, assim, no tempo da primavera, mas enfim, era como aquela expressão que Deus falou com Abraão, né, quando Sara riu, assim, aqui no tempo de vida, no tempo de gestação, você vai ter um filho. Era mais ou menos isso, ou era daqui 1 ano, ou daqui 9 meses, mas assim, tipo, daqui um período muito curto você vai ter um filho. E aí ela faz uma coisa que parece incredulidade, mas não é. Ela está falando assim, meu Senhor, não brinque comigo. Com essa palavra você sabe que era um pedido dela. Então tudo que parece até agora que ela não estava querendo nada, que ela não precisava de nada, não é verdade. Ela tinha um desejo tão profundo e tão real que ela não quer que brinque com esse assunto. Não brinque comigo. Imaginem eu começar a pôr minha esperança nisso e não acontece. Então, essas coisas são sempre interessantes, porque algumas pessoas, quando falavam mais ou menos assim, Deus, assim, eu estou lembrando mais do pai de João Batista, né, que quando o anjo falou com ele, você vai ter um filho, ele não acreditou e Deus ficou bravo com ele, fez ele ficar mudo e tudo. Então tem situações que às vezes, aparentemente, a pessoa fala, Deus, como assim? Ela tem uma atitude de incredulidade, não no sentido assim, de ser uma pessoa sem fé, mas sim de surpresa, imagina isso, como vai acontecer isso? Quem sou eu? Não brinque comigo. Mas a coisa importante na história é que ela não está pedindo, ela não está indo atrás. E aí vem essa grande pergunta, essa grande lição, de que a gente fica pensando, olha, a gente não pode fazer uma regra, isso aqui não é regra, isso aqui não está dizendo que Deus não quer que você peça. Só está dizendo uma coisa aqui, essa história está dizendo que quando você se doa para Deus, você pode, é uma tendência natural, você vai pensar, gente, se eu doar do que eu tenho, não que isso que ela estava fazendo ia fazer falta financeiramente, mas ela se doa, ela cuida do profeta, ela quer dar tudo assim para cuidar dele como se ele, né, como um representante de Deus. Ela podia perguntar assim, e eu? Quem vai cuidar de mim? Quem vai olhar por minha necessidade? E isso está mostrando, a maioria de nós não chega nisso, né? A gente não experimenta isso porque a gente não espera Deus cuidar. Mas isso mostra que Deus cuida, né? Quando nós cuidamos dos interesses de Deus, Ele cuida dos nossos interesses. Não foi preciso ela falar, não foi preciso ela pedir. Deus sabia que ela precisava de algo. E a outra coisa muito interessante nessa história, acho que na próxima aula nós ainda vamos falar alguma coisa dessa parte, depois continuar, mas a outra coisa é isso que eu tenho mencionado aqui, essa história. Porque muitas vezes assim, tem a história de Ana, por exemplo, mãe de Samuel, é uma história muito comovente. Mas ela pediu, né, ela que pediu, e o filho dela, assim, ela tinha uma necessidade pessoal, ela não estava falando assim, Deus, por favor, eu quero um filho para o teu reino. Não, ela queria um filho. Abraão e Sara queriam um filho, né? Abraão foi um homem chamado por Deus, mas a necessidade dele, o que ele pensava... E a primeira, depois Deus foi se revelando, Abraão foi entendendo mais sobre o propósito de Deus, mas inicialmente Abraão, né, ele falou assim, quando Deus falou de galardão, ele falou assim, que galardão, Senhor? Eu nem filho não tenho. Então, assim, para ele, a bênção de Deus tinha que ter essas coisas naturais, ele não tinha muita visão assim de uma cidade, embora Hebreus fale isso, né? Mas assim, ele não tinha inicialmente muita visão de uma cidade celestial, de um reino futuro. Eu não tenho aqui, mas eu vou ter muito prazer lá no céu. Não, ele fala assim, que galardão, eu não tenho filho aqui. Então os judeus, eles tinham muito isso, a grande contribuição dos judeus, e por isso que a vocação, a promessa de Deus, o reino de Deus eterno,
é vinculado aos judeus, porque Deus tem interesse numa coisa concreta, substancial. Deus não está interessado. Se nós tivermos, nós vamos, como eu falei, Deus está descendo para a terra e a gente vai subir não sei para onde, porque Deus está querendo uma coisa verdadeira. Ele quer um reino que apareça, que seja sentido, que seja visto, que afete a nossa vida. Deus quer se revelar em coisas verdadeiras. Ele não quer uma coisa espiritual no sentido de uma coisa que não tem realidade. Então, mas essa mulher, a coisa interessante é que ela não é uma mulher que tem um chamado. O filho não foi... Esse aqui, o último ponto na folha, falou assim, essa mulher não tem um papel especial no plano de Deus, ela não é. Ninguém isso... E o que isso significa? Que o reino de Deus, ele vai se manifestar um dia, derrubando os reinos e governos errados, mas ele começa dessa forma, com pessoas que aparentemente não têm importância nenhuma. Quem é essa mulher? Ela não tem nome. Ela não tem nome na Bíblia, a gente não sabe como é que ela chamava. É a mulher sunamita. Isso fala de anonimato. Ela não é ninguém. Ela não foi escolhida por ser, o seu filho vai ser, como Ana, seu filho vai ser Samuel, que vai ser um homem todo especial no plano de Deus. Não, o filho não vai ser ninguém especial. Nesse sentido, é especial para Deus. Mas eu quero dizer assim, o reino de Deus afeta pessoas comuns. É assim que o reino de Deus é gerado. É isso aqui que Jesus veio. Essa missão de Eliseu, ele está mostrando o que Jesus vai fazer, e o reino que Jesus veio trazer não começou com estardalhaço, com grandezas, com grandes nomes, com grandes feitos assim, em termos de reinos. Não, ele está curando os cegos, pessoas comuns, cego Bartimeu. Quem que era o cego Bartimeu? Por que ele foi curado? Então é isso, o reino de Deus é algo simples, mas algo muito precioso. Olha que mulher preciosa, que mulher que demonstra, e tem mais coisas que vão aparecer na história daqui para frente, mas que exemplo tremendo de doação. E quando a gente pensa no reino de Deus, o reino de Deus é a manifestação da Trindade. E a Trindade é doação. E o Filho, ele não fica pensando, se eu der minha vida para cumprir um propósito do Pai, o que será de mim? Ele não pensa isso. O Pai não pensa, eu vou dar tudo para o Filho e depois eu vou ficar sem nada. O Espírito Santo não fica pensando, ninguém vai falar de mim, eu vou ficar falando de Jesus e ninguém vai lembrar de mim. Eles não têm essa atitude. E por que eles não precisam ter essa atitude? Porque quando o filho cuida dos interesses do pai, o pai cuida dos interesses do filho. Isso é o contrário do egoísmo. O egoísmo é, eu dou um pouquinho para você, mas eu preciso cuidar em primeiro lugar de mim. Eu não posso ficar assim sem nada. Eu posso dar de algum excedente. Não, a doação é isso que acontece aqui. Eu dou para o reino de Deus, pelo amor de Deus, tudo, e Deus cuida de mim. Então isso aqui é tremendo, Assim, ela não pediu nada, não quis, ela não estava à procura de nada, e sem ela pedir, Deus viu a necessidade dela e deu um filho para ela. Amém? Senhor, isso realmente nos fala profundamente, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, ajuda-nos na nossa insuficiência, na nossa pobreza. O Senhor veio para os pobres, o Senhor veio também para pessoas como essa mulher sunamita, que tinha um coração para Ti, Senhor. Ó Deus, ela tinha algo dentro dela que conseguiu ver em Eliseu. Talvez algo que o marido não viu, talvez algo que outras pessoas não viam. Ó Deus, ajuda-nos que nós também possamos ver, que nós também possamos ter esse coração para Ti, Senhor. Ó Deus, porque com certeza o Senhor nunca deixará de cuidar
daqueles que se doam para Ti, Senhor. Ó Deus, e é tão bonito isso, é tão maravilhoso ver como o Senhor cuida, como o Senhor nunca fica na desvantagem. O Senhor sempre vai doar e encher a nossa vida se nós nos enchermos, se nós enchermos a nossa vida, o nosso coração de preocupação e de anseios por Ti, Senhor. Ó Deus, gera cada vez mais esse coração em nós. Pedimos em nome de Jesus.